Queria passar a palavra, antes de ouvir o Guaraci, eu queria pedir uma colega sua, viu, Samuel, da Sabesp, a Márcia. Para a Márcia, para o Leonardo, para o Eduardo, para o Pablo e para a Maiara, são 5 depoimentos curtos. Para que vocês peguem o microfone sem fio. Aqui, Márcia, você em primeiro lugar. Bom dia a todas e a todos. Eu quero pedir desculpa primeiro pelo meu nervosismo, porque falar sobre esse assunto, para mim, me traz lembranças muito dolorosas, né? E até porque eu tenho medo também de estar aqui falando da polícia, tá? Na frente da polícia. Bom, a gente está aqui falando das armas não letais, né? O pessoal já falou que são, não matam, mas ferem, né? E o do uso indiscriminado das armas, que eu já pesquisei na internet sobre um fabricante de armas não letais, que se chama Condor Não Letal, e ele se apegou, assim, o maior fabricante da América Latina, e eu tirei de lá, eu tenho uma apresentação, que tem a norma técnica do uso da granada de efeito moral, que ela deve ser atirada a 10 metros de distância de qualquer pessoa, sobre o risco de ferimentos. Eu acredito que não é isso que acontece. Eu estava lá no MASP, né? A passeata começou na Praça Oswaldo Cruz, ela ia terminar no MASP, e eu estava lá já uns 10 minutos, e, de repente, assim, veio uma multidão correndo, eu não tive tempo de me proteger, apareceram muitos policiais que não estavam há 10 minutos atrás na manifestação. Foi uma correria, e, assim, eu não sabia se eu corria na frente ou se eu saía da frente para eles passarem. Eu saí da frente e logo veio uma bomba, foi um estampido seco, uma fumaceira. Eu, assim, fiquei atordoada. Quando eu consegui atinar alguma coisa, que eu olhei para as minhas pernas, eu fiquei desesperada com os ferimentos. Não dá para pôr as fotos, por favor? Põe na apresentação. Isso aqui foi na hora que a bomba explodiu, tá? Isso aqui vocês podem ver que parece uma guerra, parece uma praça de guerra, não é uma manifestação pacífica, não parece, né? Eu cheguei no hospital gritando de dor. Chamaram um médico que é professor doutor da Unifesp, e que ele é um especialista em sequelados de bomba. Ele trabalhou numa organização médica internacional na Guerra do Líbano. Então, ele foi chamado para me atender porque era um ferimento de bomba. Eu sei que ele chegou lá e demorou para chegar. Foram 3 horas de cirurgia. Pode passar, por favor. Isso aqui é como ficou a minha perna, a arma não letal, que é para causar incapacitação temporária. Isso aqui é como ficou a minha perna no dia. Vocês me desculpem, as imagens são um pouco chocantes, mas se não chocar, a gente não avança na discussão. Tem que chocar. Porque talvez nem mesmo a polícia saiba o quanto este armamento não letal machuca, o quanto fere. Doutor Guaraci, com a palavra. Senhores deputados, senhores da mesa, senhoras e senhores, estou aqui como suposto especialista. Agora, especialista em armamento é aquele que usa ou aquele que sofre o efeito. E, no caso, eu não sou nenhum dos dois. Minha especialidade é em segurança pública genérica. Mas eu quero falar algumas coisas sobre a questão específica do armamento chamado de não letal. Porque eu, quando estava no Ministério da Justiça, criei uma comissão para regulamentação do uso da força, que, na verdade, se transformou numa portaria, que depois eu vou mencionar uns pedacinhos bem pequenos, certo? Sobre as diretrizes para os agentes públicos do governo federal. Não é uma lei, não implica em que os estados devam segui-la normalmente, mas são só diretrizes. Mas nessa comissão, a primeira coisa que os especialistas de fato falaram é aquilo que já foi mencionado antes, que isto não trabalhemos com a ideia de armamento não letal. Qualquer arma pode ser letal, certo?
É armamento de baixa letalidade ou de menor potencial ofensivo, porque é evidente que qualquer um deles, usado em excesso ou erradamente, pode causar letalidade. Então, a ideia não é falar, porque você transforma numa coisa menor do que é quando você fala em não letal. Trabalhar com a ideia de menor potencial ofensivo, baixa letalidade. Eu acho que esse seria o termo correto, que é inclusive o termo usado no Ministério da Justiça para as polícias federais. Eu acredito que a ideia de regulamentar é boa exatamente para evitar que você continue usando indiscriminadamente. Tá? Agora, quando usar? Essa é uma outra questão. Quando você deve ou não usar um armamento desse tipo? Quando se deve trabalhar com isso? Na minha papelada tem uma descrição aqui, mas acho que eu não vou conseguir, né? Porque eu não consigo nem achar o que eu fiz aqui. Mas na prática, fala, entre outras coisas, no controle de distúrbios civis. Distúrbios civis não significa toda e qualquer passeata. Distúrbio civil é distúrbio civil. Certo? Distúrbio civil é aquilo que está levando perigo a outra pessoa. Distúrbio civil é aquilo que bagunça tudo, mas não uma bagunça que é uma coisa pacífica, uma bagunça que está ameaçando a integridade física de outra pessoa. Vou dar dois exemplos de emprego. Vou dar dois exemplos de emprego de armamento diferente para a mesma coisa. Nós temos o caso conhecido do Carandiru, certo? Onde a polícia entrou e usou armamento letal e matou 111 pessoas. Uma operação mais complexa feita em 2001 ou 2002, quando você teve o primeiro grande levante do PCC, foi feito em 28 presídios, usou outro tipo de armamento e não houve nenhum prisioneiro morto. Você recuperou 28 presídios sem nenhuma morte. Ou seja, depende da circunstância, você pode usar ou não. Não use na circunstância errada. Essa que é a grande questão. E primeiro, Márcia, me solidarizar a você, mas eu quero rechaçar qualquer tipo de insinuação com relação ao setor privado neste projeto. Eu rechaço esse tipo de insinuação que foi feita aqui. Não há qualquer hipótese disso. Esse projeto, ele foi feito tendo como referência a arma letal, que hoje é utilizada em toda a sua maioria da corporação e, às vezes, exclusivamente a arma letal. Nós temos casos em que o policial, ele vai apenas com a arma letal. E vai, às vezes, para uma situação que é de confronto ou não, para as mais diversas situações. O objetivo é o uso proporcional e gradual da força através da utilização de equipamento não letal. O princípio do projeto é esse. No regime democrático, nós vivemos um regime democrático. As instituições, elas são fortalecidas na medida em que se cumprem regras. Que todo mundo, as regras valem para todos. Tem regras. O direito de ir e vir, todas as regras, até na vida pessoal e aquilo que não está ordenado em lei. Quer levar vantagem de furar uma fila, nós temos que cumprir regras. E há necessidade, às vezes, isso é indiscutível, da utilização da força. Nós não podemos sair dessa realidade. Seria bom que não fosse, que nunca houvesse a necessidade de se empregar força. Seria bom que fosse assim. Ninguém aqui gosta dos efeitos de arma não letal. Mas quanta gente já morreu? Quanta gente já morreu, perdeu a vida, porque não, naquele momento não foi empregada, talvez, uma arma não letal. Major Olímpio. Muito bom dia a todos. Eu agradeço ao deputado Adriano Diogo a confiança e o convite
para essa audiência pública e simplesmente pedir para me manifestar, porque logo em seguida vou para um programa de TV que está agendado e não é com o intuito de atropelar ou deixar de ter qualquer manifestação do cidadão, porque essa é a casa do cidadão. Com relação ao uso de implementos não letais, isso aqui é uma caneta aparentemente inofensiva, mas dependendo da força aplicada ou do posicionamento aonde alguém possa ser golpeado com a caneta, ela pode se tornar um instrumento letal. Como disse o Guaraci, ele se disse não especialista por não ser nem especialista em armas, nem ter sido vítima. Eu já estive pelos dois lados. E em relação ao... porque sou especialista em armas, me tornei instrutor de técnicas não letais, porque do conteúdo do projeto, meu amigo Samuel Moreira, em termos de procedimento, de legislação, de formação, e Vossa Excelência sabe quanto eu sou duro com o governo aqui, muitas vezes com a própria instituição polícia. Não aliso e não concordo com procedimentos equivocados. Mas tudo que está contido nesse projeto, ele já tem aplicação em normas internas da polícia. Eu até depois, se me permitir, eu queria apresentar alguns itens, porque como um projeto do Estado, ele tem que ter aplicação aqui também para o agente penitenciário, que hoje tem o GIR, Grupo de Intervenção Rápida, que usam instrumentos não letais. As guardas municipais estão utilizando instrumentos não letais. Se nós vamos fazer uma legislação, ela tem que ter um caráter muito mais amplo. Se nós aprovarmos o projeto hoje, e do jeito que ele está, não acontece absolutamente nada de modificação, porque a estrutura já está para isso. Está equivocado, meu amigo deputado Samuel Moreira, quando diz que a maioria dos policiais não tem armas não letais. Aí nós vamos inverter os papéis. Vossa Excelência é o líder do governo, mas eu vou dizer agora, não tem hoje um policial que é formado, que termina a sua formação, que não receba a sua pistola calibre 40, e todo, que até os policiais brincam com o cinturão de inutilidades, mas recebe todos os equipamentos como carga pessoal sua. E tenho que dizer a vocês, nenhum dos procedimentos hoje ensinado em nenhuma das escolas de polícia, estou dizendo em relação ao Estado de São Paulo, existe hoje qualquer orientação em relação à exacerbação no uso de força. A rainha das armas que dispõe hoje o policial, também sou especialista em negociação, é a palavra, o diálogo, e isso tem que ser estimulado. Eu tenho que dizer, o próprio curso que eu fiz, que na época eram de 60 horas aula, de uso de técnicas não letais, depois fiz o curso de instrutor. Na época, eu até comentava com o Coronel Castro, na época ele também era capitão, fizemos o curso juntos. Hoje o curso é muito maior, justamente porque tem se buscado todo tipo de técnica possível para se transmitir ao mais jovem policial um conceito de moderação, de adequação no uso desses meios.